Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder para todo sempre. Amém. O Senhor nos abençoe. Judas mostra que Jesus é poderoso para te guardar de tropeçar. Judas mostra que Jesus é poderoso para te levar e te apresentar a Deus imaculado, sem mancha, sem culpa, inocente. Judas mostra que Jesus é poderoso para fazer de ti nova criatura. E Judas diz: o que é que vai acontecer neste dia? Quando chegarmos lá, inculpáveis, puros, santos, justos e bons. Nesta caminhada, há grandes dificuldades, há grandes penhascos, há grandes precipícios, há grandes inimigos, ocultos, escondidos, inimigos terríveis. Essa caminhada é comparada a alguém que anda pelas laterais de um penhasco, e que a qualquer momento ele pode escorregar e cair. Nesta hora, se dermos um passo errado, poderíamos cair no imenso abismo. O mesmo acontece com cada um de nós. O caminho muitas vezes é difícil e escorregadio. Seria muito fácil tropeçar e cair. Se o Senhor não estivesse a par, prontos, preparados para nos guardar de tropeçar. Nesta caminhada, Ele protege aos seus, sustentando-o e impedindo-o de cair, mantendo os pés de cada um firmes nesta caminhada. Esta é aquela palavra do Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus é poderoso para te guardar de tropeçar nesta caminhada. Todos somos muito fracos, até mesmo aquele que parece ser o mais forte entre todos. São frágeis, são pobres, são necessitados. Ninguém é capaz de viajar por si próprio. Ninguém é capaz de ver o perigo que está oculto. Ninguém é capaz de enfrentar os inimigos que estão escondidos ao longo da estrada da vida. E o Senhor Jesus está pronto, tem poder e amor para nos levar ao porto desejado.
Ele lutará contra nossos inimigos e nos guardará do mal. Disse ele que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados, e ninguém tocará em nenhum dos seus escolhidos, e ele os levará e os guardará até o final da sua caminhada. E ali ninguém será deixado para trás, nenhum cristão verdadeiro será deixado para trás. Estaremos seguros e felizes com Ele para sempre. O Senhor nos apresentará a Deus seu Pai naquele dia. Este é o propósito de Jesus Cristo: nos levar para nos apresentar a Deus seu Pai. E estaremos com aquele que alcançaram os céus antes de nós. Então Jesus nos guardará nesta caminhada, disse Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele prossegue: ele te apresentará a Deus inculpável. Ele te levará e te apresentará a Deus sem culpa, sem mancha, sem pecado. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos no capítulo 8, ele começa dizendo que nenhuma condenação há para quem está em Cristo, e termina o capítulo dizendo que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Por que tanta certeza? Por que tanta segurança? Porque nós seremos apresentados a Deus inocentes, imaculados, perfeitos, sem pecados. Como poderemos nós, que somos pecadores por natureza, que somos pecadores por atos, que somos pecadores por decreto, que somos pecadores por imputação, como ser apresentados a Deus perfeitos, imaculados, inocentes? Judas está dizendo que Jesus levará os seus e os apresentará a Deus Pai sem mácula. A única resposta é o poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez uma troca. Isto só é possível por causa da troca que foi feita. Ele tomou a nossa vida miserável, levou com ele e cravou-a na cruz, e nos deu a vida imaculada dele. Deus fez uma troca em Cristo, tomou a nossa vida miserável, podre, e nos deu a vida de seu Filho. Pedro falou isso escrevendo na sua primeira carta, 3,18. Deus trocou o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus. Isto só é possível por causa da justiça de Cristo a nós imputada. Porque ao crermos em Cristo, nós somos declarados justos, inocentes, sem defeito, sem pecado. Assim, por mais pecador que você seja, Cristo, na sua misericórdia e graça, operará no seu coração, e você, crendo nele, aceitando como teu Senhor e Salvador, Ele te lavará no seu sangue, te purificará de toda iniquidade. Isto significa que Cristo oferece sua morte como pagamento pelos teus pecados. Você pode ser um beberrão, você pode ser um salteador, você pode ser um adúltero, você pode ser um assassino. Quando você crê no Cristo de Deus, quando você crê no Filho do Homem, você nasce de novo, você passa a ser nova criatura aos olhos de Deus, torna-se limpo, puro, perfeito, imaculado. Apesar das suas falhas, aos olhos de Deus, Deus lhe vê imaculado. E Jesus veio ao mundo para recuperar a imagem de Deus danificada e nos levar, impedindo-nos de cairmos e nos apresentarmos a Deus sem defeito, como Ele nos criou, como Ele nos colocou na terra. Esta é a missão de Jesus Cristo na terra: restaurar a imagem do homem e devolver o homem a Deus justo, santo e bom. Ele te apresentará a Deus imaculado por dois motivos. Ele morreu pelos teus pecados, satisfazendo a justiça de Deus. E Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus no teu lugar. Portanto, a perfeição de Cristo passa a ser a tua perfeição. Judas continua dizendo que Deus é poderoso para fazer de ti uma nova criatura. Jesus é poderoso para fazer de você uma nova criatura. O pecado não extinguiu a imagem de Deus no ser humano, mas a distorceu. Antes da queda, o ser humano era como um espelho que refletia perfeitamente a imagem de Deus. Após a queda, o homem ainda é um espelho que reflete Deus, mas agora o espelho está trincado. O espelho está trincado e a imagem refletida é bastante distorcida. O espelho trincado, quebrado, reflete uma imagem distorcida. Com a imagem pervertida, o homem passou a usar os dons de Deus de maneira errada. A adoração se transformou em idolatria. O amor se transformou em egoísmo. A mordomia se transformou em tirania. Esse homem precisa ser restaurado.
Esse homem precisa ser transformado para ser apresentado a Deus perfeito, justo, santo e bom. Jesus veio fazer esta obra. E aí está uma das definições da palavra salvação. Salvação é recuperação. Salvação é transformação. Salvação é libertação. Na hora que Cristo salva uma pessoa, Ele recupera aquela pessoa. Ele devolve a imagem de Deus no homem. Não como aquele espelho quebrado, que reflete aquela imagem distorcida, mas aquele espelho perfeito, que reflete a verdadeira imagem de Deus. E assim, a palavra de Deus revela o fato de que Deus nos tornará nova criatura, restaurará a imagem de Deus que perdemos na queda. Por causa de Jesus Cristo, Deus nos aceita como inculpáveis e bons. A presença de Cristo na terra foi recuperar o homem, devolver o homem a Deus como Deus o colocou na terra: honesto, justo, santo, bom, verdadeiro, temente a Deus. Jesus veio fazer esta obra, e Ele é poderoso para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Como Ele faz isso? Ele coloca em cada coração o amor de Deus pela sua palavra. Ele coloca em cada coração o zelo pelo seu nome, o zelo pelo seu reino, o temor pelo pecado, a obediência à sua lei. Ele coloca o Espírito Santo em cada coração. E assim, Deus faz de cada um novo homem, como diz a palavra. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, devemos dizer como Judas, aí no versículo 25: ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio, poder, para todos sempre. Amém. Deus, em Cristo, tem poder para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Diante desta gloriosa realidade, nos leva impedindo de cairmos, nos leva e nos apresentará a Deus imaculados. O que acontecerá naquele dia? O que acontecerá no dia em que Jesus nos apresentar a Deus, restaurado, imaculados, perfeitos, completos? O que é que vai acontecer? Judas diz que haverá grande exultação perante a sua glória. Haverá grande exultação perante a sua glória, no dia em que Jesus apresentar os seus a Deus o Pai, restaurado, são e salvos. Haverá grande exultação. Está aí no texto que nós estamos meditando. Grande exultação diante da sua glória. Lucas 15:10. Assim, pois, vos digo
que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim será o júbilo deles, quando um número incalculável, preste bem atenção, o Espírito está dizendo aqui que os anjos de Deus se alegrará por um. Imagine os senhores, no dia em que todos os remidos forem chegando no céu, um após outros, todos os salvos, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação, quando esse povo todo forem chegando um por um, restaurado, completo, são e salvos, os anjos que nunca pecaram, os anjos que não precisam de redenção, os anjos que não caíram, que são ministros de Deus, que estão a favor do homem, mostra o quanto eles amam o homem e se alegram com a chegada de todos aqueles que foram chamados por Deus. Causa-lhe alegria, exultação, a chegada dos remidos ao porto desejados. Está escrito em Isaías 62, verso 5: como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Jesus, naquele dia, estará exultando. Isto causará em Jesus Cristo um gozo inefável. E ele disse isso em João 17, 12. Nenhum daqueles que tu me deste eu perdi. Guardei aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu. Eles foram comprados, libertados, transformados e transportados. Com segurança, protegeu a cada um do perigo. O propósito de Deus foi cumprido. E todos quantos foram ordenados para a vida eterna, acabaram de chegar. Todos os escolhidos de Deus acabaram de chegar. Não falta mais nenhum. Chegaram todos. E aí haverá grande júbilo, grande festa. Que dia de júbilo será aquele dia? Quando toda a igreja estiver reunida no céu, sem mancha alguma e completa, nenhum filho está faltando. Então Isaías disse: e ali ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Jesus se alegrará quando observar que acabou de chegar o último escolhido por Deus, acabou de chegar. Todos estão a salvos, todos estão protegidos, seguros, em casa. Então haverá grande júbilo da parte de Jesus também. Sofonias 3,17, texto extraordinário. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria e amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O próprio Deus exultará, se alegrará, quando todo o povo de Deus chegar na casa do Pai, recuperado, transformado, libertado, salvo.
Deus, o Pai, se alegrará quando os remidos forem apresentados a Deus, recuperados, transformados, salvos, imaculados. Jesus prometeu levar-nos com segurança para junto dele, no céu, e ele certamente fará isto. Veja como é que Judas termina no versículo 26. Portanto, ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as divinas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com este povo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.